Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2017. E é lógico que na expectativa de tudo aquilo que vai acontecer no mercado da bola a nível nacional e a nível regional. Nós temos aí os nossos clubes se preparando para o campeonato estadual que começa no dia 28, tendo sequência depois no dia 29, com todos os elencos já formados. Os clubes se armando. Aqui em Itajaí, o Barroso é o representante de Itajaí na Série A do futebol de Santa Catarina, com algumas contratações, com alguns nomes aí, até para dar uma mexida na torcida do Almirante Barroso e na torcida itajaiense também. E no segundo semestre teremos a participação do Marcílio Dias e também do Itajaí na segunda divisão. Mas nesse início de 2017, sempre fica reservado os espetáculos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior mercado de jogadores jovens do mundo, onde neste ano tivemos aí, na primeira fase, 120 equipes inscritas participando dessa primeira fase. De Santa Catarina tivemos 5 representantes de Santa Catarina. Dos 5 representantes, 3 passaram, 2 ficaram no meio do caminho, ficou o Joinville, ficou também a equipe do Criciúma. Quem passou e passou bem foi o Avaí, o Figueirense também passou, e a Chapecoense, que é a grande sensação, a Chapecoense também passou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Chapecoense que pela primeira vez participou desta competição a nível de apresentar os seus valores para os empresários e para o mundo da bola. E este primeiro bloco nós temos o apoio do Rai Roda Ciclo e Peças, a Casa da Sua Bicicleta, que fica ali na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. E comigo, hoje, com a ausência do Zélio Prado. Zélio Prado teve um procedimento agora, nesse final de semana, passa bem, está tranquilo, está só se recuperando, provavelmente amanhã ou talvez aí na quarta-feira, o Zélio Prado já estará aqui comigo novamente na bancada para comandar o nosso programa do Uniesportes e também o Univale Esportes no próximo domingo. E o Cacá, que hoje representa a rádio Univale, que tem acompanhado o Barroso, tem acompanhado o esporte a nível nacional, inclusive a Copa São Paulo, que vai juntamente comigo fazer esse programa. Boa tarde, Cacá. Prazer em revê-lo. Que 2017 venha a ser muito mais venturoso do que foi 2016 para você que está começando agora nessa bela profissão que é repórter esportivo. Boa tarde, Eládio. Boa tarde ao amigo da TV Univale. E que 2017 seja muito bom para a gente, né? Porque esse ano nós vamos ter o Barroso na Série A do Campeonato Catarinense. A expectativa para a gente da imprensa é que o Barroso permaneça na Série A e que no meio do ano, aqui também de 2017, Marcílio Dias e Itajaí façam a Série B e, por que não, briguem para subir para a Série A, né? Em 2018, quem sabe a gente ter um Barroso e Marcílio fazendo o clássico de volta à Série A do Campeonato Catarinense. Há quase 50 anos que a gente não vê isso, né? Eu não vi isso, né? Mas eu tenho certeza que o amigo de casa teve a oportunidade. Era um grande clássico a nível estadual aqui no Campeonato Catarinense. Lembrando que o Barroso, permanecendo esse ano na Série A do Catarinense, ano que vem já tem direito a jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante que o Barroso e também o Marcílio façam uma grande temporada para que deem sequência nesse belo trabalho que pelo menos o René Marques, o Adriano Cipriano, a base do time do Barroso vem fazendo, tenham sequência também o Marcílio Dias agora nessa nova geração que está surgindo na diretoria. Esse começo de temporada também é o momento do ano das grandes ilusões, né, Eládio? Que é o ano do mercado da bola. Quantas especulações malucas que a gente tem no mercado da bola a nível nacional, que a gente pode dizer, a gente traz notícias também para o pessoal que acompanha a gente. E a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Eládio comentou no início, que também Santa Catarina teve um saldo positivo. Se eu não me engano, a Chape está fazendo a terceira participação na Copa São Paulo, mas foi inédito passar dessa fase de grupos, né? A gente tem o Figueira, que já foi campeão, com o Micali, que também passou de fase, pega uma bucha, que é o Fluminense, e o Avaí, que representa também a capital, conseguiu passar bem de fase e vai jogar aí a próxima fase. A Copa São Paulo, a gente teve um momento muito marcante no final de semana, que foi a Chapecoense, no finalzinho, aquele gol de empate,
empate e a comemoração do Vamos Chapé foi muito legal também. A Chape que vai ter todos os holofotes em todas as competições, né? Na Copa São Paulo, no Campeonato Catarinense, na Libertadores principalmente, a festa vai ser grande em Chapecó e também em todo o Brasil que abraçou o Verdão do Oeste. Cacá, vocês, no balanço que vocês têm feito aí na Rádio Univale, no acompanhamento aqui da formação do Barroso, no acompanhamento também nesse mercado da bola, o que vocês estão achando do caixa dos clubes? Os clubes estão bem financeiramente? Vão trazer novidades? Ou a solução vai ser a solução caseira? Vai ser se apegar nessa Copa São Paulo e trazer essa molecada para jogar as competições? O que a gente analisa, Eládio e amigo de casa, é o seguinte: o único clube catarinense que tem dinheiro em caixa por causa do planejamento é a Chapecoense, que inclusive, já com a ideia de poder jogar a Libertadores e também com o planejamento de dar até 14º salário para os atletas, isso aí a Chapecoense iria investir para jogar uma Libertadores, para se manter na Série A, porque a cada ano a Chapecoense crescia no ranking da Série A do Campeonato Catarinense. Na primeira participação, a Chapecoense ficou 2 posições acima da zona de rebaixamento. Na segunda participação ficou um pouquinho mais acima. E aí, agora em 2016, a Chapecoense já ficou no meio da tabela. Ali ficou em 11º, se eu não me engano, e porque não jogou a última partida contra o Atlético Mineiro também. Então a Chapecoense era um clube que estava se estruturando com planejamento e também com dinheiro em caixa, que era importante. Eu acho que é o único que tem aí a situação financeira positiva para poder investir, que é o que está acontecendo. A Chapecoense está montando um outro time. Também investir na base. Eu acompanhei alguns jogos da Chape na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Chapecoense tem ali alguns jogadores que realmente despertam interesse aí para, quem sabe, encorpar o elenco do Verdão na temporada. A Chapecoense subiu alguns jogadores também do Sub-20 para poder ali formar o elenco para começar a Primeira Liga, começar o Campeonato Catarinense. Então, do Verdão do Oeste, eu acho que vai mesclar aí com o poder financeiro e também com a gurizada das categorias de base. Os outros clubes, Eládio, eu acho que vão ter que apostar sim na gurizada. Principalmente o pessoal da capital, que a gente vê o Avaí, que vai voltar a jogar a Série A do Campeonato Catarinense. O Avaí não tem dinheiro, é a situação complicada do Avaí, que precisa montar um elenco mais forte para jogar a Série A. O Figueirense caiu para a Série B. Tem o problema financeiro de você cair de divisão e remontar o grupo, que é o que o Figueirense está fazendo. E o Joinville idem também. O Jack vai jogar uma Série C. Há quanto tempo a gente não tinha um time catarinense na Série C e sabe que também é difícil. O Joinville não tem dinheiro. E o Criciúma, que na minha opinião é um dos clubes que vem mais forte também aí entre os catarinenses, que vai jogar uma Série B já há muito tempo querendo voltar para a Série A. Então vai mesclar poder financeiro, que não é muito grande do Criciúma, mas também com a gorizada lá do sul do estado. Tá, o que você acha? É o seguinte, o Mancini está pegando uma responsabilidade mais pesada de todo mundo. Está pegando aí uma equipe, refazer uma história, refazer uma equipe com dinheiro, porque dizem que a Chapecoense hoje tem um orçamento perto de 50 milhões de reais para o ano, e você coloca essa responsabilidade o Mancini. O Mancini é o treinador certo para fazer essa reformulação e essa montagem da nova Chape? O Mancini foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, né? E é um técnico que não tem tanta expressão no futebol brasileiro, apesar de ter trabalhado em grandes clubes do futebol brasileiro. Me lembro o Santos, o Mancini trabalhou no Santos. Mas aí se você vai pegar os técnicos da Chapecoense, você vai pegar o Caio Júnior, que também com passagens em grandes clubes não fez um excelente trabalho, que a gente fala, o cara é bom, não foi campeão, né? A gente pega o Guto Ferreira, que é a mesma coisa, inclusive foi pro Bahia, manteve um bom trabalho, subiu o Bahia. Então, assim, pro padrão chapecoense, de apostar em treinadores ali de nível médio, eu acho que foi uma boa escolha. Porque aí você vai trazer um Levir Coupe, mas o Levir Coupe não tem o padrão que a Chape vinha trabalhando, de treinadores médios querendo ascensão no campeonato brasileiro. Então, eu acredito sim que o Mancini possa fazer um grande trabalho, até porque o clima em Chapecó é diferente com o futebol. E o Caio Júnior vinha destacando isso demais, assim, ele estava muito feliz de trabalhar e os jogadores ficam muito felizes de trabalhar. Então eu acredito que o investimento certo em jogadores pontuais, o investimento na base do jogador ali de Chapecó e um treinador que realmente quer vencer, a Chapecoense pode se dar muito bem, e, consequentemente, o técnico, os jogadores vão se dar muito bem. Porque o grande problema é quando você tem caixa, você investe mal, né? Você tem uma nova diretoria, porque todo o departamento de futebol da Chapecoense, que fez a história na Chapecoense, acabou se despedindo naquele acidente. Não tem mais. Então hoje está lá o Maringá,
que faz parte, o Taunivaldo, que faz parte do departamento de futebol. E eu acho que a Chapecoense, ao ter que se recriar, tem que se remodelar. O que você colocou dos treinadores, eles vinham com um time já meio montado. E depois as peças eram encaixadas e, com certeza, o encaixe acabou nas mãos do Caio Júnior, que fez essa bela campanha da Chapecoense. A grande preocupação, o que eu penso, é que agora o que vai ter de empresário querendo enfiar jogador na Chapecoense é coisa espantosa. Primeiro, pelo dinheiro. Segundo, porque tem que formar um time. E terceiro, a visibilidade. Então, o que tem de empresário hoje enchendo a paciência desse pessoal que está lá no departamento de futebol da Chapecoense é coisa desumana. Eladio, é importante destacar que você falou a base da Chapecoense. Desde o Dalpozo, do acesso da C para B, do brasileiro, a Chapecoense mantém uma base muito forte. E o mesmo treinador também. Quando ele chegou na Série A, que ele conseguiu maus resultados, que ele fez maus resultados, aí começou a trocar de treinador. Mas a base do elenco, o grupo, é de muito tempo também jogando junto. E esse é o diferencial, né? E o que eu acho é o seguinte, a Chapecoense mantém o planejamento, mesmo com o presidente Sandro Palaoro, que estava no avião do acidente e que acabou partindo, a Chapecoense mantém a filosofia de trabalho, e isso é importante. Inclusive, alguns clubes ofereceram jogadores que o Mancini deu entrevista dizendo que assim, não, nós vamos montar o nosso time. A gente agradece toda a solidariedade, mas a gente sabe que tem aquele lance, vamos empurrar o cara para a Chapecoense para ver se ele joga é bom, se ele não joga a gente está pagando metade do salário. Não é assim também. A Chapecoense foi muito feliz em escolher o time que vai começar a temporada 2017. Isso é importante. Um dos fatores positivos para Santa Catarina foi infelizmente, em cima de uma tragédia, essa ascensão internacional da Chapecoense. Hoje você vê camisa da Chape, como se chama hoje, ninguém fala mais nem Chapecoense, camisa da Chape hoje espalhada no mundo inteiro. Os atletas do mundo inteiro referenciaram Santa Catarina através da Chapecoense, através de eventos esportivos. Mas, Eladio, era o que estava acontecendo. Chapecó estava sendo conhecida pela Chapecoense. Porque há 10 anos atrás, você pode falar melhor do que eu, quem era a Chapecoense no cenário catarinense? Há 5 anos atrás, quem era a Chapecoense no cenário nacional? E há 2 anos atrás, quando a Chapecoense começou a jogar bem a Sul-Americana, quem era a Chapecoense na América do Sul? E hoje a Chapecoense acabou ficando conhecida da pior maneira em todo o mundo, mas eu tenho certeza que não ganha a Sul-Americana ano passado, iria mais forte esse ano. E quem sabe se ganha a Sul-Americana e joga a Libertadores ano que vem. Era a tendência, era um crescimento astronômico que estava dando certo e tinha resultado. E um resultado muito positivo a curto prazo, né? Porque foram 4 acessos em 4 anos, 3 anos de permanência na Série A e uma disputa de Sul-Americana que encantou o Brasil, porque o Brasil estava torcendo para Chapecoense na Sul-Americana. E agora na Libertadores, com certeza, vai ter a torcida do Vasco, que não está na Libertadores, do Fluminense que não está na Libertadores, do Corinthians, que não está na Libertadores, mas que abraçaram a Chape como segundo time. Você pega o Facebook da Chapecoense, o pessoal diz, sou São Paulino, sou corintiano, sou vascaíno, mas o meu segundo time é Chapecoense. E é isso que vai acontecer na Libertadores e com certeza a Fox vai ter muita audiência com a Chapecoense na Libertadores, como estava tendo na Sul-Americana também. E um detalhe que tem que ser registrado, que o modelo administrativo profissional que foi implantado pela diretoria da Chapecoense, que era um modelo diferenciado de todo mundo, todos os clubes do Brasil trabalhavam no vermelho. A Chapecoense trabalhava no azul. Ela tinha a receita dela, X% da receita era reservada para problemas e para uso de contratações e tudo mais. Então, a Chapecoense estava sadia financeiramente e continua sadia também. E outro detalhe lá, só rapidinho, Caixa renovou o patrocínio, Aurora renovou o patrocínio, a televisão renovou e aumentou também a cota da Chapecoense. Isso é importante também, a Chapecoense vem com muito dinheiro. Vai ser o patinho bonitinho do futebol brasileiro no ano de 2017, a Chapecoense. Patinho carismático. Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguidinha, aí já falando também na Copa São Paulo, a participação, os resultados e a participação dos catarinenses na Copinha São Paulo e também dar umas pinceladas no que diz respeito ao Barroso e ao nosso campeonato catarinense. Voltamos em seguidinha. Nós estamos de volta com o segundo bloco desse Unisport de segunda-feira
e que tem o apoio do restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de saladas e carne, e é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então agora nós vamos ver aí os resultados da Copa São Paulo e falarmos alguma coisa a respeito dos resultados e também da próxima fase, onde estão envolvidos os nossos clubes catarinenses. Vamos dar uma olhadinha nos resultados? Então tivemos aí o resultado da Copa São Paulo. Jogos de hoje. Esses são os jogos de hoje, da segunda fase, já encerrado, né? Começa a segunda fase hoje, vai amanhã, depois e até ir encerrando. O Grêmio vai pegar o Marisol, o Náutico vai pegar o Votuporanguense, a Ponte Preta vai pegar o Panapolense, o Paraná vai pegar o Marília, o Novo Horizontino vai pegar o Sergipe e o Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro. Esses aí são os jogos, então, de hoje. E a participação dos nossos clubes, a Chapecoense passou da sua chave, está composta agora, Chapecoense vai jogar contra o São Paulo e também está o Nova Iguaçu e o Capivariano na chave da Chapecoense. Então, desses aqui, a Chapecoense passando pelo São Paulo vai enfrentar o vencedor desse segundo jogo. O Avaí também está na segunda rodada, na segunda fase, vai pegar o Rio Branco do Acre, e vai também estar o Santos aqui na parada e o Flamengo de São Paulo. O Figueirense vai pegar o Fluminense do Rio, o Grêmio de Osasco e o Juventus de São Paulo. Então, esses são os clubes que estarão participando com os 3 catarinenses que estão classificados. O Cacá, você acredita quem levou mais vantagem aqui? O Avaí, por pegar o Rio Branco do Acre, vai ter possibilidade de passar? Em detrimento a Chapecoense com São Paulo, Figueirense, Fluminense. O que você acha da participação do nosso clube? Você que assistiu alguns jogos dos catarinenses. Eládio, que azar, né? Que azar do Figueirense, principalmente, que classificou em primeiro do grupo, já pegar um Fluminense pela frente. E o engraçado é que na terceira fase os adversários são teoricamente mais fáceis, né? E eu acho que o único que segue na Copa São Paulo de Futebol Júnior é realmente o Avaí, que vai pegar um adversário lá do Acre, que, na minha opinião, só está ali por participar e tentar revelar alguém lá da região norte. Mas passou para a segunda fase. Passou para a segunda fase, de repente tem algum jogador ali que pode se destacar, vai pegar um time com uma certa visibilidade, que é o Avaí, vai que da zebra o Rio Branco acaba passando. Então eu acho que dos catarinenses, o Avaí é que tem mais chances sim de passar. E é importante você ter um time, por exemplo, lá do Acre, porque não pode ter jogador bom lá do Acre, né? Mas um exemplo Tendo aqui, 120 clubes, dá essa possibilidade. Mas, por exemplo, o Avaí está na chave, que tem o Santos e o Flamengo de São Paulo. E aí deve pegar o Santos. Então vamos que o Santos tem um belo trabalho feito na base. O Avaí também tem um bom trabalho feito na base. Então, teoricamente, o Avaí deve passar pelo Rio Branco? Acho que sim. E o Santos deve passar pelo Flamengo e São Paulo. Então, a tendência é que Avaí vai disputar com o Santos, porque agora, nessa fase agora, não classifica mais 2, né? Não, aí é mata-mata. Agora, mata-mata, só vai classificar só 1. E é importante que o Avaí pegue pelo menos um time grande, porque a visibilidade dos jogadores também é maior quando você pega um Santos, por exemplo. Pode despertar interesse do Santos, pode despertar interesse do São Paulo, algum jogador do Figueirense, perdão, da Chapecoense, o Figueira com o Fluminense é a mesma coisa, mas eu acredito que o Fluminense e o Figueirense deve levar vantagem, porque o Fluminense é um time, a gente tem que comparar, é maior que o Figueirense, tem mais investimento, o Figueirense é muito forte, pode dar um embate legal também, o Figueira acabar passando, mas se a gente for falar de possibilidades, o Fluminense deve passar, o São Paulo deve passar e o Avaí deve passar. Eu acredito o seguinte, o comportamento do treinador de Chapecoense, treinador de Avaí, treinador de Figueirense, eles têm que estar muito mais preocupados em que seus jogadores desencantem dentro de uma competição nesse nível, que é a competição da Copa São Paulo. Aí, Eládio, eu vou levantar aqui um número. O Corinthians, que chegou nas últimas 3 finais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu para o Flamengo ano passado, mas foi campeão no ano retrasado. Quem que o Corinthians revelou? Mas o problema do Corinthians... Foi campeão. Mas o problema do Corinthians é que ele já estava com o time formado. Então, você, para entrar nesse time, você vai ficar ali na espera. Pode ser que de grupo de 40 da equipe do Corinthians, 20 venha dessa base. Mas não vai ser de imediato aproveitado, porque o time estava bem, ajeitado. Então é mais difícil você ascender a equipe principal quando você tem lá em cima um time que já está competitivo.
Então é um pouco mais difícil. É diferente de um Avaí, é diferente de um Figueirense, que está precisando. Então esses jogadores aqui, que são jogadores que estão participando no nível de preocupação, de observação do mundo inteiro. Não é só observadores do Brasil que estão lá. Não é só o treinador do Figueirense, do Avaí, que estão olhando o jogador para o time deles. Tem gente olhando e vendo que esse aqui me interessa. Vou conversar, vou me aproximar, vou ter mais detalhes, vou ter mais subsídios sobre esse atleta. Então, esse mercado é muito bom. Esse mercado é bom e para nós aqui, se o Avaí e o Figueirense conseguir colocar no seu elenco aí 2 ou 3 jogadores, já é um grande negócio. Que é importante, né? Eládio, um menino muito bom aí que foi destaque ano passado e que esse ano está jogando a Copa São Paulo também é pelo Flamengo, Felipe Viseu, que é um jogador que teve oportunidade no time principal também, quando o Paulo Guerreiro estava com a seleção peruana, o Felipe Viseu entrou e chegou a fazer gol também. O Felipe Viseu é jogador da base do Flamengo, com o Zé Ricardo no time principal que estava na Copa São Paulo em 2016, o Felipe Viseu acabou tendo algumas oportunidades muito boas e é um menino de futuro também, é um menino que sabe fazer gol, Felipe Viseu do Flamengo. Então vamos entrar aqui no nosso cotidiano, que já estamos no mês de abertura do Campeonato Catarinense e já está definida a primeira rodada. A primeira rodada nós teremos aí a abertura com o Barroso recebendo o Joinville aqui em Itajaí. Primeiro o Figueirense, jogo, né? Primeiro jogo, às 17 horas, num sábado. O Figueirense também joga no sábado, às 19h30, contra a equipe do Brusque. A Chapecoense pega o Internacional, o Criciúma vai pegar o Avaí e o Metropolitano vai pegar a equipe do Tubarão. O Barroso, alguma novidade? Contratações? Confirmaram o Schwenk? Como é que está a situação do Schwenk? Pois é, Ládio, para o torcedor barrosista que está me acompanhando agora, a situação do Barroso é a seguinte. Hoje deve ser anunciado oficialmente o grupo de jogadores do Barroso. O que acontece é o seguinte, a gente não pôde divulgar é jogador do Barroso porque ainda não assinou o contrato. Então a assessoria de imprensa do Barroso se limitou a passar informações quanto aos jogadores. O que eu posso passar para o torcedor, o Bruno Meurer, que era jogador do Marcílio Dias, participou, se eu não me engano, em 2014, ajudou o Marcílio a terminar o campeonato e que infelizmente, foi em 2015. Em 2015 o Marcílio Dias já estava rebaixado contra o Guarani de Palhoça, teve todo aquele desmanche em 2015, o Bruno Meurer, que era um dos jogadores da base do Marcílio, acabou entrando junto com o Mauro Ferreira para terminar o campeonato lá em Palhoça. Ele acabou indo para o Criciúma, teve aí uma passagem pelo Criciúma e voltou para Itajaí para vestir as cores do Almirante Barroso. Bruno Meurer, meio atacante, jogador do Barroso, é um dos nomes aí de novidades lá no Camilo Mussi. O Schwenk, como o Eládio adiantou, o Schwenk já está trabalhando no Camilo Mussi, o Schwenk deve assinar sim com o Barroso e deve ser sim jogador do Barroso. Ídolo do Marcílio Dias, boas passagens aqui em Santa Catarina, mas principalmente em Itajaí, ele foi ídolo do Marcílio Dias, um dos recentes ídolos que estiveram no Marcílio Dias, marcando gols aí no pessoal da capital. O torcedor do Itajaí gosta muito do Schwenk. A gente não sabe como vai ser a reação do Marcílio Dias, do torcedor do Marcílio Dias, quando vê o Schwenk vestindo a camisa do maior rival, né? Mas ele chega aí para ser resolver o problema de gols do Almirante Barroso. Porque pelo que o pessoal da diretoria acabou comentando com a gente, é que o principal problema do Barroso era o ataque. E o Schwenk vem para ser esse homem-gol. Então, Schwenk e Bruno Meurer são alguns nomes aí que vão reforçar o Almirante Barroso, mas nessa semana deve ser oficialmente aí divulgado o grupo do Barroso, mas o Schwenk chega como a principal contratação. Acho que é pouco, mas é a principal contratação. Nós estamos aí praticamente às vésperas, 2 ou 3 semanas já começa o campeonato, a bola começa a rolar oficialmente, e um dos grandes problemas de qualquer competição chama-se arbitragem. Eládio, eu acho que é pouco porque o Campeonato Catarinense é muito difícil, né? Você vai ter uma base da Série B, você vai ter, acho que a 5ª contratação do Barroso, o Schwenk, então eu acho que precisa de mais um jogador aí de peso, talvez um outro meio campo ou talvez um outro atacante também, porque o Schwenk também já está nos seus 36 anos, então é importante o Barroso ter um elenco um pouco mais forte. E quanto ao Joinville, na primeira rodada, que é um clube que o Schwenk defendeu recentemente, eu acho que podemos conseguir 3 pontos sim. Tomara que o Barroso arranque com positividade no campeonato. Mas o Joinville, né, vamos aí então falar desse jogo, o Joinville renovou de 60% para 70%.
Ele deu uma vassourada lá, mandou 11 ou 12 embora na primeira pancada. E aquele problema que a gente está temendo com a Chapecoense de você não ter um entrosamento. O Joinville não vai ter esse entrosamento, né? E já pega de cara o time do Barroso muito entrosado a 4 competições seguidas. Né, que o Barroso vem da época do Litoral na Série C, jogou o Campeonato Sul-Mato Grossense na Viraense, era uma base também, jogou Série B e vai jogar a Série A, 4ª competição. Então está muito entrosado. Só para encerrar esse programa de hoje, um dos grandes problemas de qualquer competição chama-se arbitragem. Se discutiu muito ano passado na introdução dos recursos eletrônicos, que foi inclusive usado pela Conmebol no Campeonato Mundial. Sim. Se não me falha a memória, foi isso aí que aconteceu. Então, o que você entende dessa possibilidade do recurso eletrônico vir a dar um auxílio à arbitragem do futebol brasileiro? É a ideia que a FIFA sonha em tornar realidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Jogo das Estrelas, recentemente agora no estádio do Marcílio Dias, e eu entrevistei o Weber Roberto Lopes, inclusive ele falou que ele está estudando jornalismo, ele já está aí no último período de jornalismo aqui na Univale, e ele talvez pense em seguir carreira como comentarista, né? Ele que é árbitro FIFA. E eu questionei, Weber, teve aí a participação do recurso eletrônico no Mundial da FIFA, gerou muita polêmica. O que o Weber pensa? E eu vou usar a opinião do Weber Roberto Lopes. Eu sou a favor porque o futebol é muito caro para você decidir em erros de arbitragem, às vezes erros grotescos de arbitragem, né? Então é importante fazer justiça. Claro que tem que ser repensado o modelo. No Mundial da FIFA a gente teve muita confusão também. Então eu acho importante, é um avanço para o futebol ter o recurso eletrônico, mas da maneira como foi usado no Mundial precisa ser revista. Eu concordo com o Weber Roberto Lopes, faço a minha opinião também. O detalhe que talvez o Weber tenha colocado foi no lance do jogo do Barcelona, se não me falha a memória. Do Real Madrid na final. Do Real Madrid. Que acabou decidindo não a expulsão. Porque houve um lance isolado e o câmera pegou, tá? Eu acho que isso aí tem que tomar a decisão seguinte: lances polêmicos se decide. Chama-se o recurso eletrônico. Não lance polêmico, deixa rolar. Depois, se tiver que fazer punição, vai fazer punição. É justo, eu acho que é por aí, Eladio. Tá bom? Eu quero agradecer a sua participação hoje e dizer que o Zélio Prado, provavelmente, se não estiver amanhã, mas na quarta-feira, estará aqui comigo, voltando. Ele que está convalescendo de uma cirurgia que ele fez, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Cacá, obrigado e, se precisar, vou te chamar novamente. Pode ligar lá para a rádio e chamar, Eladio. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Quero agradecer também o amigo de casa, o público da Univale, rádio, TV. A gente está junto aí nas transmissões do Marcílio, do Barroso, trazer informação legal aí para o torcedor. Lembrando que a equipe Show de Bola vai estar em transmissão dia 28 de janeiro, sábado, 5 da tarde. Liga na Univale 94,9 FM. Equipe Show de Bola completinha, trazendo as emoções de Barroso e Joinville. Valeu, Eladio, valeu, amigo de casa, muito obrigado. Um abraço e até amanhã.